Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe aqui da Genial, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Lucas? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos conversar um pouco aí sobre a conjuntura brasileira. Vamos lá. Obrigado, Zé. Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é todo nosso. Como o Zé já falou, nosso convidado de hoje é o Lucas de Aragão, cientista político, sócio da Arco Advice, que acompanha lá direto de Brasília todos os passos, acontecimentos políticos do país. E agora já começa a esquentar mais, né, Lucas, com relação a. Bem, agora não, já está rolando assim, esse esquenta de eleições para 2022. O presidente tem uma postura que parece que não sai do palanque, mas esse fim de semana também a gente teve manifestações por todo o país contra o presidente. A gente estava acostumado a ver manifestações por parte do presidente, né, também viajando por todo o país, como a gente teve na semana anterior no Rio de Janeiro, e agora a gente viu manifestações contra o presidente. Eu vou fazer uma pergunta para você, depois eu saio de cena e deixo vocês dois conversando, mas eu queria, antes de sair, ouvir a sua opinião. O que acontece? O que eu ouvi de alguns analistas é que, por parte mesmo do bolsonarismo, eles querem usar essa manifestação para aprofundar a polarização e acabar tirando de vez uma possibilidade de uma terceira via. Na sua avaliação, é para isso que nós estamos caminhando? É sim para uma polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro para a eleição de 2022? Ou você ainda vê uma chance de uma terceira pessoa aí nessa disputa? Bom, Denise, eu costumo dizer, já que a gente está aqui conversando com o Zeca do mercado, é genial, muita gente do mercado financeiro, eu costumo dizer que fazer previsão de eleição para cientista político é igual câmbio para economista, só serve para passar vergonha. Ainda mais faltando 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, sei lá, para a eleição de outubro de 2022. Hoje, o cenário, a foto do momento, é de imensa dificuldade para um candidato de terceira via. Isso é percebido pelas tentativas que a gente vê de emplacar Tasso, aí ora se fala do Dória, aí já se falou do Mandetta, já se falou do Moro, agora, nas últimas notícias, também uma tentativa de se falar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, quem tem muito candidato é porque não tem nenhum, né? Quando você começa a pensar muito sobre quem é o candidato ideal, é porque, na verdade, nenhum deles é o candidato ideal. É um cenário de imensa dificuldade, até porque os partidos do centro político brasileiro, do chamado centrão, eles olham para a situação partidária como um negócio também. Então, ter um presidente não necessariamente é a melhor estratégia para um partido. O partido ele gosta de regionalização, ele gosta de bancadas fortes, ele gosta de número relevante de prefeitos, de vereadores, de Câmara dos Deputados, de senadores, de governadores. É isso que faz um partido ser relevante, isso que faz um partido ser forte na discussão. Uma terceira via é complicado, porque se a gente olhar, por exemplo, o PT, vamos lá, o Lula. O Lula, desde 89, e o PT como geral, desde o segundo turno de 89, quando eles perdem ali para o Collor, o PT tem no mínimo 30 e poucos por cento de votos. Então, ganhando ou perdendo, tem isso no mínimo. Teve isso em 89, aí perde do Fernando Henrique 2 vezes no primeiro turno, 94, 98, mas mantém esse número de 36, 38, depois ganha com Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, aí perde com Haddad, mas ainda assim coloca 44, 46 no segundo turno. Então tem um número ali consolidado e as pesquisas mostram esse 1/3 do eleitorado caminhando junto com Lula. O Bolsonaro, ele passou por um ano de imensa dificuldade econômica, sanitária, o news flow contra o Bolsonaro muito negativo, e ainda assim ele mantém próximo de 1/3 de ótimo bom, fora aquele regular ali que pode, num cenário de polarização, apoiá-lo. Então são dois candidatos duros na queda, assim, de abrir espaço para uma terceira via. E a polarização, para eles, é bom. Então, a gente até estava comentando outro dia, conversando com uma pessoa influente dentro do PT, que assim, o ideal era que o Bolsonaro e o Lula, o ideal para eles, né?
se ligassem toda semana e combinassem a pauta de polêmicas. Ó, eu vou te xingar aqui, você xinga de volta, porque isso vai tirando o espaço de uma terceira via. E a terceira via assusta os dois candidatos. A gente olha as pesquisas ali, não sei o que ganha do Bolsonaro no segundo turno, não sei quem ganha do Lula no segundo turno. A maioria vai ganhar do Bolsonaro e do Lula no segundo turno. O difícil é chegar lá no segundo turno, né? É difícil combinar com os russos, nesse caso com os brasileiros, e pegar 30 milhões de votos e botar no primeiro turno. Isso ninguém consegue. Aí no segundo turno é índice de rejeição, quem tem mais, quem tem menos. Como eles têm altos, eles tendem a perder dos mais desconhecidos, mas que dificilmente vão chegar lá. Então o cenário é esse, na minha opinião. Pode ter uma surpresa? Claro que pode. Pode ter uma candidatura avassaladora, pode ter uma movimentação forte partidária, por exemplo, Kassab no PSD começa a falar com o Rodrigo Pacheco, mas é tudo meio vai que cola. Eu ainda acho difícil, mas obviamente não é impossível. Na verdade, o Bolsonaro está provavelmente no seu pior momento, né? Quer dizer, está essa questão da pandemia que não se resolve ainda, tem a questão do desemprego, da recessão, tá certo? Mas, quer dizer, é difícil saber como é que vai evoluir essa situação, mas mesmo estando no seu pior momento, ele tem lá 25%, 30% de aprovação, que é muito impressionante, tá certo? Realmente é surpreendente do meu ponto de vista, dado tudo que está acontecendo, que ele mantenha esse nível de aprovação. Agora, Lucas, a avaliação de vocês, quer dizer, da sua avaliação basicamente, quer dizer, como é que você está vendo aí os próximos passos? Como é que você está vendo aí as reformas? Como é que você está vendo aí uma coisa importante, por exemplo, é o fato de que uma pergunta que muita gente está se fazendo é, escuta, os partidos de centro vão continuar entregando os votos no Congresso? Essa é uma pergunta super importante para a gente ver como é que vai se desenrolar aí o cenário econômico nos próximos meses, né? Quer dizer, como é que a gente deve esperar o comportamento dos partidos de centro nos próximos meses aí, nas reformas tributária, administrativa, nos marcos regulatórios das ferrovias, da BR do Mar e etc. Zé, acho que vão, mas cada pauta é uma história. A gente está num momento da nossa vida política no Brasil que o Congresso ele está muito autônomo, muito independente. Isso é algo que, inclusive, eu vejo que o mercado demorou a perceber, parte ainda não percebeu tanto. Hoje, o Congresso ele é formulador, executor de políticas públicas também, até de política econômica, diferente do que a gente via no passado. No passado, a gente via um Congresso muito alinhado com o Executivo e carimbador ali da maioria das pautas, né? Se formava uma ampla coalizão, em alguns casos essa coalizão meio dopada, né, artificialmente, como a gente viu, por exemplo, no Mensalão, mas, independente do que estava acontecendo, o Congresso era muito mais submisso ao Executivo. Nós vivíamos no hiperpresidencialismo. Isso foi mudando nos últimos anos. Isso mudou, por exemplo, Michel Temer, não enquanto presidente da República, Michel Temer enquanto presidente da Câmara dos Deputados. Ele alterou o rito de tramitação e de medida provisória. Depois a gente teve Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara do MDB, com veto começando a trancar a pauta. Muita gente não lembra, mas veto não trancava a pauta. Não precisava nem ser votado, né? Nem votava, tinha 1 bilhão de vetos na gaveta. Eu lembro de uma votação lá da Dilma de veto, que eles falaram, bom, vamos limpar aqui, votar os vetos passados e começar a votar o da Dilma. Eles tinham veto do FHC, do Lula, e aí derrubaram dela. E aí o Henrique Eduardo Alves faz essa mudança regimental, que é o veto começar a trancar a pauta. E veto começou a ser uma batalha legislativa tão importante para o mercado que acompanha o dia a dia, pauta fiscal, quanto outros projetos, né? No ano passado, por exemplo, a gente teve veto de reajuste, permissão de reajuste de salário de servidores públicos, que o mercado financeiro acompanhou muito de perto, porque se tivesse sido derrubado seria uma bomba fiscal. Então, esse só mais um exemplo de como o Congresso se fortaleceu. E outros, emenda. Hoje a gente tem emenda impositiva, de bancada individual. A emenda impositiva deu força e independência ao congressista. Então, cada pauta é uma pauta. Cada pauta o governo vai ter que costurar junto com a opinião pública, com a imprensa,
fazer uma boa campanha de comunicação, deixar o assunto amadurecer, como foi, por exemplo, com o saneamento. O saneamento, o assunto... Inclusive, o saneamento era uma medida provisória enviada pelo Temer. E ela perde validade nos primeiros 2, 3 meses do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro envia um projeto de lei, e esse projeto de lei, que é o marco de saneamento aprovado ano passado pelo Congresso Nacional. Então, se a gente olhar, Zé, os últimos 5, 6 anos do Congresso tem sido um reformista. O que passou? Passou Previdência, passou teto de gastos, passou fim do imposto sindical, saneamento, passou lei do gás, autonomia do Banco Central, nova lei de governança das estatais, lei de telecom. Acontece que tudo isso que era para ser cereja do bolo num país que estava se organizando, começou a virar, ou pelo mercado, virou quase que necessidade de sobrevivência para um país que aumentou muito sua dívida PIB nos últimos anos. Então, o que seria um golaço no momento do passado, hoje é questão de sobrevivência. Então, o próprio Congresso, às vezes, não entende assim, por que a gente entrega tanto e o mercado sempre estressado, querendo mais, porque o país deteriorou muito a sua situação fiscal nos últimos anos, e isso virou ali quase que necessidade para o país continuar caminhando. Eu estou otimista com as pautas econômicas daqui para frente, com algumas mais do que outras. Por exemplo, eu acho que a Eletrobras vai ser aprovada no Senado, eu acho que ainda faltam algumas coisas, tá? Tem um risco, claro, toda MP tem um risco porque tem validade, né? Ela vai caducar dia 22 de junho, então a gente tem aí 23 dias para aprovar no Senado, acho que é tempo suficiente, mesmo com mudanças, eu acho que dá tempo de mudar na Câmara dos Deputados, aprovar na Câmara o que vier de mudança do Senado. Eu estou otimista com a BR do Mar, que é o marco da cabotagem. Ferrovias, eu acho que está um pouco mais travado. Administrativa, eu estou mais otimista. Tributária, eu acho que vai passar alguma coisa, mas eu acho que seria muita generosidade nossa chamar de uma reforma tributária. Acho que a gente vai ver algumas mudanças tributárias aí que podem dar uma nova cara e uma simplificada. Então, acho que eu estou otimista. Agora, claro, o Centrão, ele é mais transacional do que argumentativo. Então, o governo vai ter que continuar olhando para os acordos que foram feitos, não criar discussões desnecessárias com o Congresso, não entrar em bola dividida desnecessária com o Congresso, manter um nível de popularidade adequado ali, porque senão o Centrão surfa a onda que vier. É muita ingenuidade do mercado achar que o Centrão está super apaixonado pelo governo Bolsonaro, vai fazer o que eles quiserem. Não é assim. Eles gostam da pauta, acham que as reformas são legais, tudo mais, mas também estão numa situação de estarem colados com o governo, e isso dá a eles alguns benefícios, né? Mas se a onda mudar, eles mudam de lado, alteram a prancha ali para ir para outra direção. Na verdade, Lucas, as reformas foram um golaço. Olha a Argentina e a Venezuela, tá certo? Acho que as reformas fizeram com que o país, em vez de caminhar para o sul, tá certo? Eu me lembro, lá em 2014, existiu uma enorme discussão sobre, escuta, o Brasil vai virar a Argentina, vai ter um colapso, tá certo? Ou não. E acho que as reformas que evitaram que o país entrasse nessa direção. Desse ponto de vista, eu acho que olhando desse ponto de vista, é um golaço. Acho que o Congresso foi super importante, foi realmente fundamental. Eu costumo dizer que o Congresso foi surpreendentemente positivo nessa questão das reformas. Acho que pouca gente acreditava, quando o presidente Temer começou a fazer essas reformas, pouca gente acreditava que ia ser bem sucedido. Outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que eu me lembro que lá atrás eu defendia muito essa coisa do orçamento impositivo. Eu dizia, em qualquer sociedade democrática, tá certo? Qualquer democracia madura, o orçamento é impositivo. Quer dizer, você discute o orçamento, aprova o orçamento e depois o executivo executa o orçamento. Mas quem discute o orçamento e monta o orçamento é o legislativo. Quer dizer, no Brasil não era assim, né? Quer dizer, no Brasil você discutia o orçamento e depois o executivo executava o que ele queria, tá certo? E eu acho que isso foi mas isso faz com que você tenha uma mudança na cultura orçamentária, né? Você acha que o meu ponto todo é o seguinte: agora, quer dizer, dado que o orçamento é impositivo, as emendas parlamentares têm que ser parte da
política do governo, ou seja, a base parlamentar tem que, de alguma forma, ser efetivamente parte da política econômica, da política social, do governo de turno. Você acha? Isso eu acho que está começando a mudar. Nós tivemos essa questão do orçamento aí esse ano, né? Quer dizer, quando bateu no teto, a gente dizia lá atrás, quando bater no teto vai ser uma briga de foice no escuro, porque você vai ter que definir prioridades de verdade, e foi o que aconteceu esse ano, mas eu acho que os parlamentares, aparentemente, e o governo, estão começando a aprender que vai ter que mudar a cultura de fazer o orçamento, e não depois que o orçamento está pronto. Você acha que o Congresso está em condições de fazer essa transição de uma forma minimamente ordenada, ou você acha que isso que aconteceu esse ano, com todo esse impasse, vai acontecer todos os anos daqui para frente? Eu acho que esse ano foi um cenário um pouco pior, Zé, por conta da gordura baixíssima que nós tínhamos ali no fiscal. A gente também teve falhas do Ministério da Economia e do Palácio do Planalto em negociar com o Congresso. E quando eu digo falhas, é o seguinte: claro que o Congresso, ele muitas vezes coloca a faca ali no pescoço do Executivo. Agora, isso está no preço, né, Zé? Tem que ser, né? É assim, reclamar de injustiça na política, eu costumo falar que não importa, né? Tem uma metáfora que eu usei no Twitter outro dia, igual jogar jogo da Libertadores lá na Argentina e reclamar que o zagueiro do River Plate é violento, que o juiz é bairrista, que a água do vestiário é gelada, que faltou luz. É assim. Faz parte do ambiente político essa situação meio bélica. E, de fato, o governo, que é quem tem que defender, teoricamente, porque é o seguinte: se explode o fiscal, todo mundo é ruim para todo mundo, né? Não se faz política sem dinheiro. Então é ruim para o parlamento, também é ruim mas é muito pior para o executivo, é muito pior para o presidente. É o presidente que sofre mais se o câmbio for a 7, se os investidores não vierem, se o investimento direto em cima dos projetos do Tarcísio não aparecerem. Todo mundo sofre, mas ele provavelmente é quem tem o impacto negativo mais sentido ali em questões de popularidade, em questões de dinheiro no final do ano para fechar as contas. Então, o governo tem que lutar melhor essas batalhas e não se organizou bem nessa batalha do orçamento. Por isso que ficou tantos pontos ficaram sem respostas e demorou tanto para se ajeitar. Ainda tem algumas coisas pendentes, né? Mas eu acho, Zé, que é importante essa questão de trazer o legislativo para conversar mais sobre o orçamento, que não era, no passado era muito, eles fechavam muito o olho e o executivo tinha total poder, e isso também fortaleceu o hiperpresidencialismo, porque o seguinte, eu lembro, Zé, que há 6, 7 anos atrás, em semana de orçamento, mês de orçamento, quando se começava a discutir ali a LDO no final do ano, e começava a discutir o orçamento ali no primeiro trimestre do ano seguinte, o Congresso Nacional, o Executivo virava uma peregrinação, parecia que você estava vendo ali uma romaria em Aparecida ou em Fátima. Era parlamentar em cima do Palácio do Planalto, ali no terceiro andar, onde fica a presidência. Muita gente com pires na mão. Hoje em dia, com o orçamento impositivo, o parlamentar já tem, na maioria dos casos, ali um dinheirinho organizado para ele mandar ônibus para o seu município, construir uma ponte na sua cidade, mandar dinheiro para a região onde ele tem mais interesse eleitoral. Isso deu mais independência, mas também deu a ele uma noção maior da discussão orçamentária. O que eu acho, Zé, em geral, e que é muito positivo, é que o nível de debate fiscal no Brasil melhorou muito. Exatamente. Hoje a gente tem uma discussão fiscal, assim. Até na imprensa se olha a discussão fiscal com mais seriedade. No passado não tinha muito isso. No passado, o componente fiscal nas discussões, o componente fiscal das contas públicas era quarta, quinta divisão, ali não era importante.
Então, hoje a gente vê um nível de debate fiscal muito melhor. E eu acho isso muito positivo. Então, eu acho que a gente continua, muitas vezes, flertando ali com um precipício, como a gente viu em outros momentos. O Congresso, ele nunca vai ser fiscalmente responsável e reformista na intensidade que o mercado quer. Mas ele é, sim. Ele tem uma noção fiscal muito melhor. A curva de aprendizado fiscal do Congresso tem melhorado muito. A curva do debate em torno de reformas tem melhorado muito. Hoje em dia, veja bem, a gente aprovou com quórum constitucional uma privatização da Eletrobras. Tá certo que essa privatização não é esse, como dizia minha avó, esses abacaxis todos, né? Não é maravilhoso. Claro que tem uns penduricalho ali, uns jabutis que são ruins. Agora, se aprovou na Câmara dos Deputados, com 313 votos, uma privatização da Eletrobras, e não teve muita chiadeira no país. Tirando ali uns billboard em Brasília, eu costumo dizer que quando você vê billboard em Brasília contra alguma coisa, é sinal de que vai passar. Você entra ali na L4, aí tem uns billboards assim, se privatizar, vai apagar tudo, é porque você sabe que está no caminho de... Então, tirando isso, as discussões melhoraram muito. Eu concordo inteiramente. Eu acho que nos últimos 5, 6 anos, desde que o presidente Temer começou lá com as discussões das reformas, na verdade, começou um pouco antes. Começou lá quando o presidente Temer era presidente da Câmara, tá certo? Mas se intensificou com essa questão das reformas e, quer dizer, a gente tem hoje eu me lembro, quer dizer, as discussões amadureceram muito ao longo desse período, né? Quer dizer, eu me lembro que lá atrás a frase, né, quer dizer, que a gente usava é que o orçamento no Brasil era uma peça de ficção. Né? Quer dizer, esse era o bordão que todo mundo usava na imprensa, ninguém se preocupava muito com o orçamento, enquanto que no Reino Unido, por exemplo, a frase que é usada pelos membros do parlamento é: aprove o orçamento, depois pode ir para casa. Tá certo? Então você vê a diferença, tá certo, entre os dois países. E eu acho que o Brasil está caminhando nessa direção de ter um orçamento muito mais responsável, tá certo? E que eu acho que isso é um sinal de que a democracia está amadurecendo, né? Quer dizer, isso que e agora uma coisa que eu acho que é importante, que está me impressionando muito, quer dizer, a capacidade do deputado Arthur Lira, do presidente da Câmara, de tocar a agenda de reformas na Câmara dos Deputados. Não sei se você concorda com essa minha observação, mas a minha pergunta também é o seguinte: você acha que o senador Rodrigo Pacheco vai ter essa mesma capacidade de empurrar, de tocar essas reformas no Senado? Zé, eu vejo hoje o Arthur mais próximo do governo e o Pacheco mais independente. Eu vejo o Arthur tendo um relacionamento melhor com alguns líderes políticos dentro do governo, por exemplo, com o ministro Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações. Os gringos às vezes ficam muito confusos quando você diz que o ministro das Comunicações é um dos caras mais importantes da articulação política, porque eles olham o organograma e falam assim: não é possível. No Brasil, o organograma não diz muito, né? Porque as relações são muito pessoais. Eu lembro que na Dilma, no governo Dilma, uma das pessoas mais influentes na discussão sobre os caças, quando a Dilma estava comprando os caças de guerra, teve aquela disputa entre os Gripen sueco, os Boeings americanos, os Rafale da Dassault francesa. Uma das pessoas mais importantes era o chefe do Tesouro, o Arno Agostinho, mas não por questões orçamentárias, é porque ele voava e gostava muito de avião, e a Dilma confiava nele, então acabou que ele virou um consultor de aviação ali para o governo Dilma. Então, o Fábio Faria hoje, mesmo sendo ministro das Comunicações, por ser um político confiável para o presidente, leal ao presidente e com um bom trânsito no Congresso, eu vejo ele fazendo muito esse meio de campo. O Arthur tem uma relação política melhor com a equipe política do Bolsonaro. Outra coisa, outra variável, tirando essa independência maior do Pacheco, é que o Senado é mais difícil, né, do que a Câmara, porque no Senado você tem políticos ali de um pedigree muitas vezes maior, senadores que já foram governadores, a gente tem um ex-presidente, o Collor, a gente tem grupos políticos mais sedimentados que cedem menos a esse jogo
tradicional do acordos, cargos, verbas, carinho, atenção. Isso, na Câmara, você consegue organizar isso melhor através dos líderes partidários. No Senado, isso acaba ficando um pouco mais travado por conta da estatura ali, política, pelo menos, de muitos dos senadores que estão lá. Mas eu vejo, sim, o Pacheco com essa capacidade. O Pacheco, não vejo ele como alguém que vai sabotar as agendas do governo. Agora, eu percebo uma casa mais difícil para o Bolsonaro. Por exemplo, a gente tem aí a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental foi resgatado ali na Câmara, depois de muito tempo parado, depois avançou super rápido. Hoje, eu vejo no Senado, ele foi aprovado na Câmara e vai para o Senado, eu vejo ele como um projeto que vai demorar um pouco mais para ser aprovado. Eu não vejo esse avanço todo do licenciamento ambiental no Senado. O governo vai ter que trabalhar mais. Eu vejo os interlocutores do governo no Senado piores do que os interlocutores do governo na Câmara. E quando eu digo piores, não é no mérito, é em relação à capacidade de apoiar a agenda do governo. Eu vejo o governo mais sozinho dentro do Senado Federal. E o Pacheco não vai impor nada. O presidente da Câmara e dos Senados é como se fosse, às vezes, presidente de sindicato. Você olha ali para o seu grupo de eleitores, né, para os seus colegas ali, Câmara, os deputados, no Senado, os senadores, e você, óbvio, você tem muito poder para ajustar a pauta, para construir acordo, mas ninguém ali, nem o Pacheco, nem o Lira, vão ser embaixadores do Bolsonaro no Legislativo. Então, o governo tem que fazer o dever de casa de montar um acordo. Claro que o Lira ajuda, claro que o Pacheco eventualmente vai ajudar. Agora, tendo um grupo, os dois não vão se queimar perante os seus colegas para avançar a fórceps a pauta do governo. Então, são essas variáveis que eu vejo. O Lira mais próximo do Bolsonaro, a Câmara mais fácil de organizar, o governo com melhor organização na Câmara. No Senado, Pacheco mais independente, o governo com mais resistência dentro do Senado e o governo sem uma interlocução, ou pelo menos com uma interlocução pior no Senado do que tem na Câmara. A gente não pode deixar de falar na CPI da pandemia, né? Quer dizer, como é que é a sua avaliação aí do resultado dessa CPI? Eu acho que... Eu vou falar a minha avaliação, depois você faz a sua, acho que vale a pena. Eu acho que, na minha avaliação, pelo menos, acho que tem quer dizer, tem um desgaste importante aí do governo nessa CPI e tal, mas a minha impressão inicial, pelo menos, é de que os efeitos têm sido muito menos graves do que eu esperava no começo do processo. Eu não sei se você tem a mesma avaliação, mas, de qualquer forma, quer dizer, como é que você está vendo aí os resultados dessa CPI e como é que você está vendo, como é que você acha que isso vai caminhar daqui para frente? Olha, a CPI, ela é sempre um teatro, né? Sempre foi assim, desde sempre, né? Só que às vezes CPI gera um fato novo que pode gerar uma grande confusão. Por exemplo, o impeachment do Collor, ele nasce meio que dentro de uma CPI. Lá na CPI do PT Farias, eles estão lá olhando os documentos, e fazendo isso, fazendo aquilo, e olhando, dão de frente com a Elba, que foi comprada com dinheiro público. Aí, aquilo ali embasou um pedido de impeachment que depois foi posteriormente aceito pelo presidente da Câmara na época. Então, primeiro ponto, CPI é ruim, principalmente quando é em cima de um fato super midiático. Por quê? Porque vai controlar o news flow, vai controlar... Você liga hoje na CNN, na Globo News, abre os jornais, Jornal Nacional, Band, estão falando da CPI o tempo inteiro. Se você entra no Twitter, um dos trending topics é alguma coisa da CPI. Se você botar no Google número de pesquisas, aumentou muito. No nosso WhatsApp, chega coisa o tempo inteiro. Então, em modo geral, é ruim, porque é mais informação negativa ou potencialmente negativa em cima do governo. Mas isso também é um assunto mais subjetivo, que é o impacto midiático da CPI.
ponto de vista prático, o que pode acontecer? Independe do que é o seguinte, o relatório final, provavelmente o Renan vai pedir indiciamento de um monte de gente. Eu acho muito provável até que ele peça, por exemplo, um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Eu acho isso razoável de se pensar que ele vai fazer. Não estou entrando no mérito se deve ou não. De novo, eu estou dizendo que eu acho que o Renan vai fazer. Eu acho que o Renan tem boa chance de pedir o impeachment ali. Agora, o que significa ele pedir o impeachment? Nada. É simbólico. Porque, no final das contas, caso o Renan ache que tenha tido um crime comum, ele pode apresentar a denúncia ali para a PGR. Caso ele ache que tem um crime de responsabilidade, ele apresenta um pedido de impeachment. E, no final das contas, os dois casos dependem de duas pessoas. São desfechos personalistas. No caso de um crime comum, caso o Renan ache que tem, quem vai definir se tem um crime comum ou não é o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que aí ele pega esse pedido e pode despachar para o STF, que manda para o Congresso, que foi o que aconteceu com o Temer, quando o Janot, uma situação muito diferente, porque o Janot e o Temer vinham de situações políticas opostas, não é o caso do Aras e do Bolsonaro. Aí o Janot mandou para o STF para o Congresso, e o Temer conseguiu barrar 2 pedidos de denúncia ali. Resumindo, eu acho que vai ter muito ruído, eu acho que pode ter essa questão de um pedido de impeachment do Renan, que não significa muita coisa do ponto de vista legal, mas tem uma simbologia política em torno disso, mas eu não acho que tenha consequências, porque eu não acho que o Arthur Lira vai aceitar. E no final das contas, é o Arthur Lira que abre. É o Arthur Lira, na pessoa do Arthur Lira, que define se abre ou não processo de impeachment. Então, eu acho que as consequências têm um limite legal que vai sempre bater, só que entre o que está acontecendo e esse limite legal, do Aras aceitar uma denúncia, do Lira aceitar um pedido de impeachment, tem muita fumaça que, obviamente, é ruim para o governo. Você liga a televisão, abre o jornal, abre o Twitter, abre o site A, abre o site B, e tem notícias ruins. E isso é ruim para qualquer governo, principalmente num contexto de pandemia, num contexto de crise econômica, num contexto de polarização, num contexto que as pesquisas apontam um aumento da rejeição. Então, isso é muito ruim para ele. Não acho que tenha consequências catastróficas, não acho que tenha consequências de impeachment, não acho que isso vai acontecer. Mas é, obviamente, algo que deixa o governo na defensiva. E eles se preocupam. Isso aí. Muito obrigado, Lucas. A Denise já está ali me dizendo que chegou o fim, infelizmente, tá certo? Que já está na hora de... É rápido. Muito obrigado pela sua presença, um prazer enorme ter você aqui. Denise, pode ir, por favor. Legal, obrigada, viu, Lucas? Obrigado, Denise. Como sempre, um prazer falar com você. Conte comigo aí, estou sempre assistindo o programa. Ok, obrigado. Muito obrigado. Eu também estou sempre assistindo lá o call de vocês no domingo. Maravilha. Obrigado, tchau. Maravilha, super obrigada aos dois. Lucas, meia horinha rapidinho para a gente passar aqui, dar uma geral nos acontecimentos econômicos e políticos. Zé, super obrigada. Essa semana vai ser quente aí da CPI da Covid, né? Bem, todas as semanas têm sido quentes e, como o Lucas falou, realmente concentrar a atenção das pessoas. Eu queria deixar, então, já o convite a quem está em casa para deixar seu like, compartilhar com os amigos essa conversa tão boa aqui, para a gente poder entender um pouquinho como anda a política brasileira. Se inscreva no canal, clique no sininho. Quem ainda não for cliente da Genial Investimentos, é nesse QR Code que está aqui na sua tela. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Um abraço.